Hi guys, tudo bem com você? Hoje eu convidei para esse episódio do podcast Comunicar-se a Vanessa Faria e ela é facilitadora holística. Ela já fez várias coisas, tem uma história linda e eu queria trazer ela aqui hoje para ela conversar um pouco conosco e para a gente guardar essa voz linda que ela tem. Eu amo vozes. A gente se conheceu lá no Instagram. E ela foi uma das pessoas que eu me conectei super rápido, foi super legal, porque a gente começou a conversar e a gente já se conectou. Então, se apresenta e conta um pouquinho de você pra gente. Bom, meu nome é Vanessa, eu moro na Austrália, vai fazer 8 anos. Eu sou terapeuta holística, já fiz cursos do Reiki, Theta Healing, Barra de Access. E hoje eu decidi compartilhar com o mundo o que eu aprendi, né? E eu aprendi no dia a dia. Então eu tento usar todas as minhas ferramentas no meu dia a dia. E eu tento compartilhar com os meus amigos, de transformar a vida deles, de mostrar para eles que tá tudo bem. E usar as ferramentas com eles e eu ensino eles. Cada ferramenta que eu sinto que naquele momento ele pode usar, eu falo, você pode fazer você pode fazer a do Arcanjo Miguel, a oração do Arcanjo Miguel. Eu vou sentindo o que a pessoa precisa e normalmente eu faço isso com as pessoas da minha volta, porque eu quero ser a contribuição pro outro. Então, para ser a contribuição pro outro, não é o outro na internet, é o outro à minha volta. Então, é isso que eu sinto, assim, transformar os corações à minha volta. Ai, que lindo! Eu amo. Eu vou te contar um pouquinho como que é interessante essa história, né? Você falou, é Theta Healing, o Barra de Axis, eu tenho tudo isso, eu fiz já isso. Eu fui a cliente, no meu caso, né? Você é a professora aqui, eu vou te contar o meu caso de cliente. A terapeuta auxiliadora lá do Espírito Santo, ela é maravilhosa. Na época que eu comecei a fazer terapia e consegui pela primeira vez, depois de 10 anos, falar sobre o abuso que eu tinha sofrido. E eu consegui falar primeiro com uma aluna de psicologia, e dali surgiu, vamos fazer terapia. E eu falei, como que é a terapia? Então começou a terapia, então a psicóloga me falou, você acredita nas terapias holísticas? Você acredita na natureza? E na hora eu falei, não. A minha primeira resposta foi, não acredito. Eu tinha 17 anos, né? Tinha 18, tinha acabado de fazer 18 anos, quando eu falei pela primeira vez. E aí ela me falou assim, então faz o seguinte, a gente não pode falar não por uma coisa que a gente nunca testou. É igual açaí. Açaí é assim, açaí é a primeira vez que a pessoa fala, que negócio estranho, que uma coisinha, umas coisas dentro, ninguém gosta na primeira vez. Mas depois a gente ama. E foi mais ou menos assim que foi a minha história com o Theta Healing e a Barra de Axis, porque eu comecei a ir nessa terapeuta auxiliadora e falava, olha, isso vai te ajudar muito, esse é o benefício, isso aqui é para sua alma, isso aqui é para o seu espírito, isso aqui, bababá. E ela me explicava um pouco e eu não entendia. O que eu fiz foi, eu aceito esse desafio e eu vou ficar no mínimo 1 ano. Se em 1 ano eu ver que essa experiência, nossa, não valeu nada pra mim, eu vou colocar eu sempre coloco na balança das perdas e dos ganhos. E eu coloquei na balança das perdas e dos ganhos depois de 1 ano, e eu comecei a ver como eu tava transformada, mais calma, eu tava aceitando as coisas com uma facilidade maior, e as pessoas que estavam aparecendo na minha vida estavam fluindo. Foi muito interessante esse fato de, depois de uns 6, 7 meses, eu me lembro que ela fazia o Barra de Axis e eu só dormia. No começo eu só dormia, não ouvia nada. Se você me falar o que ela falava, como é, qual a frase, gente, esquece, só dormia. Mas é muito interessante, porque eu falei não para as terapias holísticas no começo. Depois de 6 meses, eu me peguei num quase assalto. Eu tava indo para a universidade, numa rua muito perigosa, e eu não sei como, porque eu só dormia nas terapias dela, eu lembrei de alguma coisa que ela me falava na terapia, de alguma frase, sabe, do Barra de Axis. E eu comecei a falar para mim mesma aquela frase. E foi engraçado, porque eu vi o assaltante, ele vinha, era nítido, ele veio assaltando um estudante na minha frente, ele ia vir me assaltar. Só que eu comecei a mentalizar aquela frase e fechei o olho assim e fiz isso aqui, ó.
pensando, mentalizando o que ela falou, imaginando, na minha cabeça, olha que louca, imaginando que eu era invisível. E foi muito engraçado, porque eu não fui assaltada. Eu já tinha sido assaltada 4 vezes. Ao todo, eu fui 6. Mas nesse dia, pra mim, foi incrível eu não ter sido assaltada, que o cara, eu não sei o que aconteceu ali, eu não vi, porque eu só pedi a Deus, assim, eu falei, sou invisível, acredito que eu sou invisível, que ele não vai pegar as minhas coisas, porque é isso. E aconteceu. E foi pela primeira vez que eu realmente gostei e falei com ela, olha, eu quero vir, ao invés de fazer uma vez por semana, eu vou vir aqui 3 vezes na semana. Então eu comecei a fazer e ela mandava reiki, ela fazia todo esse processo igual você, as mesmas formações. E eu amei, porque foi aquilo ali que me salvou. Foi isso em complemento com a minha terapia que eu falo que me salvou, que me tirou do buraco negro, porque eu tava no buraco negro. Onde eu tava extremamente revoltada, eu tinha pensamentos extremamente difíceis de lidar, difíceis mesmo, maus, ruins. Tá? Eu não vou ficar aqui fingindo que eu era fofinha. Não, eu não conseguia amar as pessoas. Eu tinha perdido completamente a fé no ser humano. Eu tava num momento da minha vida que eu perdi a fé em tudo, eu acho, né? Até na espiritualidade, por um tempo. Então, para mim, para eu reconectar comigo mesma, com o meu self, para eu conseguir sentir de novo, para eu conseguir me permitir, demorou bastante tempo. Então eu falo que isso foi o que mudou a minha vida, mudou completamente, mudou as minhas experiências, mudou a Grace que eu era revoltada, agressiva, até na hora de falar com as pessoas, eu já ouvi várias frases do tipo, nossa, você não tem coração, nossa, você é um coração de pedra, nossa, você não sente nada, nossa, você não tem emoção. E eu já ouvi isso muito até os meus 20 anos. E depois eu via como eu conseguia ter emoção, como eu consegui ter empatia, como eu comecei a olhar para as coisas com mais gratidão e entender que aquilo fez parte do meu caminho, da minha história, e que coisa boa que eu consegui sair do buraco negro. Então eu falo que tem alguns momentos que a gente se coloca nesse buraco, mas que também a gente sai. Só que a gente tem que conseguir se encontrar dentro desse buraco, porque parece que a gente meio que se separa do nosso self, a gente se separa do nosso eu. Tem umas coisas assim, que eu gostaria de compartilhar. Assim. Uma delas, esse dia que aconteceu o assalto, eu acredito que a gente pode transformar tudo para a gente conseguir se conectar com o nosso coração. Então você escolheu a mudança ali no seu coração. Assim, se conectou e acreditou que aquilo ali era possível. Então, assim, é você se conectar com o seu coração e confiar e visualizar, né? Eu gosto muito da visualização, assim, para a realização das coisas. Então é aqui, ó, é o sentir. Então, quando a gente sente, tudo acontece. E é incrível como assim, pode não acontecer na hora. O que aconteceu com você foi na hora. Mas tem coisas que é um tempo. Teve várias outras que foram com o tempo, sabe? Que, né, fui vendo, fui processando, fui digerindo, eu fui aceitando, porque eu acho que é muito importante a gente falar da aceitação. O tema de hoje é a alegria na vida simples. E eu te amei aqui porque eu consigo ver isso em você. A maneira com que você fala. Eu falei, eu vou escolher alguém. E das pessoas que veio pra mim vou escolher a Vanessa. Porque eu sentia essa simplicidade na maneira como você fala, que desde o começo você falou comigo. Pode chorar, que chorar faz bem. Eu amo. Olha, uma coisa que eu tenho aprendido muito na terapia, a terapia, ela não te ensina a você não ter mais problema. Você vai ter problema. Mas ela te ensina a lidar com eles. Então, assim, a gente conversou um pouco antes, então a gente descobriu que eu sou sagitariana, ela é ariana, e que lá atrás a gente era fogo, a gente saía queimando tudo. E a terapia, né, me ajudou a ser mais concentrada, não que eu ainda não tenha, de vez em quando eu falo, lá veio. Lá vem aquela Vanessa. Aquela Vanessa. Mas faz parte de mim, então eu não posso fazer a separação. Ela faz parte de mim e às vezes é necessário, porque eu percebo que às vezes no meu fogo eu transformo depois.
E eu consigo ver de outra maneira, mas eu precisei ser essa Vanessa que queimou, que olhou pra trás e falou: gente, o que eu tô fazendo? E voltou e falei assim: tá, vamos crescer o mundo adulto, né? Porque às vezes tem a parte do inocente, né? Eu tenho muita parte do desagradável, que eu não gosto de lidar com o desagradável, e a maioria de nós não consegue. Então é sobre isso, é você respeitar cada pedacinho que você é. Então, mesmo essa parte nossa, assim, que sofreu, né, esse seu abuso, chegar lá e ressignificar, né? Você não pode mudar a história. Não, não pode. Mas o que eu posso fazer perante essa história hoje e que vai transformar a minha vida lá na frente? A gente não pode mudar nada, mas a gente pode transformar tudo. Sim, e essa transformação que nos deixa forte, né, Van? Eu vejo que se eu não tivesse aceitado a história, o como aconteceu, o que realmente aconteceu, eu não conseguiria. Eu ia viver a vida como no automático, revoltada, e ia machucar os outros, porque era o que eu comecei a fazer. Que eu entrei nesse extremo de, vou machucar os outros também, deixa eu aqui, vou fazer as coisas ruins também. E depois eu vi que, não, era isso mesmo que eu queria. Não, muitas vezes a gente só tá machucado. A gente só precisa expressar para o universo aquilo, seja num grito, seja num choro muito forte, porque muitas vezes a gente tem essa coisa do não podemos chorar, e quando chorarmos, se mantenha contida, você é uma menina, se mantenha... Não, isso não existe, gente. Na vida real, eu falo que na vida real as pessoas são diferentes, as pessoas choram de maneiras diferentes, e que chorar faz muito bem, né? Limpa. Eu falo que limpa. A nossa laringe, ela é onde a gente segura toda a força. A grande parte da nossa força que a gente faz no dia a dia vem da laringe do pescoço, dessa região aqui, né, até as costas. Então é isso que te mantém ali segurando muitas vezes um peso. Você pode ver que você vai fazer a força, você vai fazer a força na laringe. Para fazer a força para fazer cocô, na laringe. Forças naturais, tá vendo como é natural? E o choro é uma força que muitas vezes a gente deixa preso na garganta. Igual a nossa fala, que é uma expressão que fica presa. E aceitar essas partes de nós e a parte da história e conseguir transformar, ressignificar, é brilhante, porque se eu não consigo ressignificar, eu não vou conseguir ir para frente. A minha vida, ela não vai para coisas novas, ela não vai testar experiências diferentes. Porque você vai ficar com medo. Todo mundo já passou por isso, de ter um relacionamento que termina e que muitas vezes a gente fica com medo de entrar em outro, porque a gente fala, mas eu me machuquei. Mas a vida, essa é a coisa linda da vida, que você se machuque, você consegue ir lá, se curar, ressignificar isso e falar, vamos tentar de novo? Essa é a força da vida. E que é lindo. É muito lindo ver isso acontecendo. Parece que a gente às vezes não quer ver, porque como é muito difícil, eu falo que eu entendo que psicologicamente muitas vezes você precisa passar anos da sua vida só vivendo, porque você ainda não consegue ver. Mas que em algum momento da sua vida você vai conseguir ter esse despertar de falar, opa, peraí, por que eu tô fazendo isso? Igual você falou do fogo, né? Ariana, né? Igual você falou, eu sou fogo também. Mesma coisa, eu sou fogo. No Brasil, quem me conhecia falava assim, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Ela é louca. A faculdade toda me conhece. Na minha época, todo mundo até hoje fala comigo. Porque eu era assim, eu falava com todo mundo, eu juntava grupos, eu fazia os protestos, eu conseguia fazer coisas para o outro, mas não conseguia fazer para mim. Eu não conseguia ver aquele fogo em mim, aceitar aquele fogo em mim e ver para que é bom para mim. Eu deixava só para o outro, para ajudar o outro, para ajudar o mundo. E muitas vezes a gente tem que conseguir ver isso para nós também. Como que esse fogo pode me ajudar? O que é bom desse fogo? A psicologia nada mais é do que um autoconhecimento. As terapias que a gente faz holísticas nada mais são do que um autoconhecimento, que é aquilo tudo que você vai pegando de experiência que vai te formando. E quando você mais se conhece, mais você experimenta, parece que você vai tendo essa confiança no seu ser. Você vai entendendo aonde procurar dentro do seu ser. Porque muitas vezes a gente fica ainda, e agora, o que eu faço?
Muitas vezes eu só falo pra mim assim, tá tudo bem. É o que você falou ali no começo, tá tudo bem. Eu vou respirar, vou viver o dia de hoje e amanhã eu vou pensar no que eu faço, porque hoje eu não vou conseguir, é muito pra hoje. E não é focar no problema, né? É focar qual a possibilidade que tem esse problema. Quais são? Eu tenho essa e as que eu não sei, porque eu sou um ser limitado, que eu não sei quais são as possibilidades. E aí, quando eu chego num problema, eu falo assim, ai, o universo me mostra uma outra possibilidade. E às vezes as pessoas, uma conversa, aqui é uma ideia aqui, vou lá utilizar no meu problema, né? Que eu não gosto de falar, tipo, problema, mas assim, desafios da vida. Então, focar. Óbvio, hoje eu posso ficar estressada? Você pode tudo. Mas assim, não fica uma semana assim, tipo, com isso, com esse sentimento. Fala, hoje eu escolho transformar. E transforma tudo isso, porque não é pro outro que você tá fazendo, é pra você mesmo, pra você viver uma vida leve. E eu sou muito a favor da terapia, psicanalista ou psicóloga, o que for, a holística e o exercício físico, É, né? É um triângulo, né? conjunto. É, corpo, mente e alma. Então, todos eles são importantes. Tem vezes que você precisa mais de um, tem vezes que você precisa mais de outro, tem vezes que é do outro, depende. Mas os três andam de mãos dadas. Muito, 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 muito. Isso é muito real, porque nessa época da minha vida, o que eu fazia? Eu caminhava todo dia, eu corria na praia todo dia, porque era uma coisa que a terapeuta colocou pra mim fazer, e que eu via que muitas vezes era engraçado, porque eu ia só correr. A intenção, na verdade, era só, eu nem pensava sobre, eu só ia correr. Só que aí eu chegava no meio da corrida, eu tava com aquele turbilhão de pensamentos ali, de reflexões que estavam vindo na minha cabeça e que acabavam me dando respostas. Nossa, mas eu fiz isso. Por que que eu fiz isso? Era como se fosse para mim uma meditação. Eu falo que o meditar é diferente para cada pessoa. Tem gente que vai correr, que você já viu aquelas pessoas que gostam muito de andar de bicicleta? Você pode perguntar para elas, o que que você sente? Eu sinto que eu tô totalmente presente ali. Que é um hobby que me faz muito bem. E por que que faz muito bem? Porque você consegue se encontrar de alguma maneira. Eu fiquei muito no ego, grande parte da minha vida. Por eu ficar muito no ego, viver para o externo, a minha vida ficou muito complicada, complexa. Eu não conseguia ver a vida como uma vida simples, eu não conseguia ver com alegria as coisas, eu não conseguia ver com gratidão, assim. E hoje eu vejo que as coisas são muito simples. Pode ser leve ou pode ser complexa. Vai do ângulo que você quer ver. Já aconteceu várias coisas ao mesmo tempo, nesses últimos tempos, de eu olhar e falar assim: que é isso? O que eu faço agora? É muito para o mesmo. E aí eu sempre lembrava dessa frase que me ajuda muito. A vida é simples. O que eu posso fazer agora com o que eu tenho agora para solucionar o que eu consigo agora, hoje? Eu só consigo fazer isso, então é isso que eu posso fazer hoje. E não me culpar também, porque muitas vezes vinha aquela culpa de, mas você deveria fazer tudo, mas você deveria responder 182 pessoas que estão no seu Instagram esperando. Mas não dá. Não dá para fazer. Não dá para escolher fazer tudo. Então, encontrar o que de simplicidade traz essa alegria pro seu coração. Porque muitas vezes eu queria dar prioridade para tudo de fora, e aí quando chegava no final do dia eu falava, ai, tô morta, cansada, morri, preciso tomar um banho e preciso dormir. Então eu não tinha tempo, por exemplo, para minha família, para os meus amigos, para um marido, se eu tivesse na época era um namorado. Eu não tinha tempo. A gente fica sem tempo porque a gente quer dar prioridade para tudo que tá de fora. Sendo que se você dá prioridade para o que está dentro primeiro, muitas vezes se você só se questionar ali, se perguntar, refletir no deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu ver o que eu tô sentindo agora, o que eu tô sentindo com tudo isso que tá acontecendo. Vê de fora. Eu sempre falo, vê no ângulo da águia que tá voando, você tá vendo de cima, o que tá acontecendo? E você vai ver que é muito mais simples. Uma frase que eu escutei esses dias foi
Normalmente, né, quando a gente está em paz, é quando a gente está em paz na nossa alma. É. E aí, eu nunca fui muito assim de comprar coisas assim. Não era meu assim, mas eu sempre gostei muito de viajar. Assim, meu dinheiro eu gastava com viagem, né? Mas hoje eu sento aqui em casa e fico ali no sofá e observo a minha casa, o que está acontecendo na minha vida, e eu tô em paz. Eu falo assim, nossa, eu acho que eu não mudaria nada. Assim, a paz que eu tô interior, não há dinheiro que compra, não há material ou alguma coisa que eu vá comprar que vai mudar, vai me dar mais felicidade, sabe? Então, assim, tá em paz com as suas escolhas, tá em paz com com a sua história, né? Olhar pra trás e tudo bem. E falar assim, e agora? Qual que é o próximo passo? E perguntar, qual que é o próximo passo? E tá em paz com você mesmo, assim. É isso. E o ano passado, eu tive que olhar muito pro ego. Muito, assim. Foi uma desconstrução de ego, assim, que eu achei que eu ia morrer. Eu falava assim, não, gente, isso não é justo. Eu brigava com a espiritualidade. Nossa, eu falava, isso não é justo. Mas um dia eu estava meditando e o que eu tive de... Eu medito muito, então a resposta que eu tive foi uma pergunta. Se você tivesse tudo que você tinha no começo do ano, você ia estar feliz? Aí eu fiz a reflexão, né? Eu falei, não. Por que que eu não ia estar feliz? Porque não estava com a frequência do meu coração. Então eu poderia ter as mesmas coisas que estavam me deixando triste, mas eu não ia estar feliz. Eu ia continuar não sendo feliz. Aí o que que eu falei? Os meus castelinhos desmoronaram ano passado. Eu falei assim, então tá. Então agora eu vou reconstruir o meu castelinho de acordo com a frequência do meu coração. E é sobre isso. Hoje eu quero reconstruir todos os meus castelos, mas com a frequência do meu coração, e que eu tenho certeza que eu vou ser muito mais feliz do que eu era, porque eu achava que eu estava feliz, mas no fundo eu não estava. E é Uhum. muito difícil você encarar que você não. Você tinha um monte de coisa, mas você não estava feliz. Sim, não é sobre ter, Não. É sobre ser. é sobre ser. Nossa, eu amo essa frase. Eu estou sendo eu estou sendo, tipo, o que eu vim, tipo assim, no meu superior, conectada com o meu eu superior. Então, e aí eu tenho uma amiga que ela emprestou esse livro aqui. E tá aqui, eu leio em partes. Conforme vai fazendo sentido pra mim, eu falo, vou pegar aquele livro. Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Uau. E ele fala sobre quantas vezes a gente tá fazendo pelo ego. O ego, assim, eu vou ter um carro para mostrar para o outro. Não, assim, eu vou ter um carro para um conforto meu e tá tudo bem. Mas não é pro outro, para mostrar pro outro quem eu sou, o que eu tenho, o que eu deixo de ter. E ele fala, tipo, de outras coisas. Eu vou ter um relacionamento para mostrar pro outro. Não, seja feliz no seu relacionamento. O outro não precisa saber. É sobre você. Como que você está no seu relacionamento? Então é o ser muito mais do que ter. Então ele vai mostrando vários momentos que a gente vai pelo ego, pelo outro, vai fazendo pelo outro que a gente aprendeu na faculdade, porque a gente tem que fazer isso, que a gente tem que fazer aquilo. Mas assim, o que você, no fundo, quer? É isso que você quer? E a gente não se pergunta. A gente vai vivendo o que a gente aprendeu e tá tudo bem, mas assim, se questionar do que você quer e o que te faz feliz, eu acho que transforma tudo. Transforma. E também conseguir, muito importante isso que você falou do ego, eu não conseguia dizer não para algumas coisas, né? Eu conseguia ficar ali e eu acabava aceitando coisas que eu não gostaria porque o meu ego achava que era importante. Então eu sentia, mas essa pessoa, nossa, mas ela é PhD naquela área, então ouve ela. Mas na verdade não era o que tocava o meu coração. O que tocava o meu coração era o cara igual o Rafa, que veio aqui no meu último episódio, que é um cara que ele falou isso, eu não tenho faculdade, eu não me formei em nada. Ele fala de terapia quântica. Ele tocava o meu coração. E por muitas vezes eu deixava o ego falar, mas vai lá no tal pessoa, porque o tal pessoa ele é médico, psiquiatra, pós-doutorado lá em Harvard. Come on, vai lá.
Só que, na verdade, não é é porque o ego quer. E é porque tá todo mundo indo lá. Porque tá todo mundo vendo. E aí você fala, mas eu vou lá ver também. Eu acredito também tem as fases da sua vida, que talvez aquele momento, aquele assunto, aquele cara não tá fazendo, não tá falando um assunto que no momento você está precisando. Eu já tentei escutar outras pessoas lá atrás e falar, não tá conversando com a minha linguagem, não tá fazendo sentido. E hoje, depois de um tempo, eu consigo falar, e absorver. E assim, nem tudo que você escuta você compra como verdade. Conecta com o seu coração. Vê se faz sentido pra você. Entendeu? O que eu tô falando aqui pode ser um monte de verdade, como pode ser um monte de mentira, mas assim, é cada um com seus parâmetros, né? Eu sempre falo, faz o teste. Faz o teste. Testa em você. Eu não falo aqui, tudo que eu trago, eu sempre falo isso, sabe? Para os meus clientes também, eu falo, olha, eu vou te dar 5 opções, 5 técnicas que eu tenho, mas testa para ver o que vai funcionar para você. Porque pode ser que uma, você vai falar, muito bom, foi maravilhoso para mim. Nossa, eu consegui. Outra, não. Então é assim que funciona, talvez para mim, não vai funcionar para o outro. Mas se você ouve, tenta adaptar. Eu fiz uma adaptação do chá, do ritual do chá japonês. E quando meu vídeo saiu, eu fiquei muito feliz, chorei e tal, fiz um show pra minha família. E aí mandei mensagem pra todo mundo chorando, agradecendo que eu tinha feito, me auxiliado e tal. E aí eu fui e fiz o quê? Que como eu gostaria de agradecer ao universo isso que aconteceu, porque eu sei que tem pessoas que estão esperando esse visto anos. Eu esperei esse visto 2 meses. Eu falei, como eu vou agradecer essa honra, esse privilégio que eu tô tendo agora na minha vida, de podermos estar na Austrália e conseguirmos ter um visto australiano. Isso para o imigrante, isso é muito forte. É como ter passado na melhor universidade do mundo. Para nós, essa sensação que nós temos. E aí eu fui e fiz o quê? Eu lembrei do chá, que minha amiga me falou como fazer esse chá, que é um ritual, né, japonês, que eles amam esse ritual japonês para agradecer, para meditar, para estar presente, para harmonizar, para trazer pureza para sua vida. E eu fui lá, fiz o chá, revi como que fazia para eu relembrar e fiz o chá. Porque para mim foi um jeito que eu consegui lembrar na hora, foi uma ferramenta que veio na hora na minha cabeça e falou: opa, essa aqui, vamos lá. Eu podia ter feito Ho'oponopono? Podia. Eu podia ter feito outra? Podia, mas é o que vem, o que você pergunta pro universo, pro seu eu e fala: como eu agora poderia agradecer você, Deus, o universo, o que você acredita? Porque eu sei que as pessoas acreditam em coisas diferentes. E tá tudo bem, você perguntar, você vai conseguir ouvir essa resposta. E quando eu ouvi, eu fiquei muito feliz de relembrar desse ritual. Porque eu falei, nossa, eu vou começar a praticar ele mais, vou colocar na minha agenda para eu não esquecer. Porque a nossa memória física, ela esquece. Mas o nosso inconsciente não. Então, várias coisas ficam ali, ficam guardadas por anos, às vezes, até a gente relembrar daquilo e daquele processo. Eu queria contar uma história, porque você falando me relembrou dessa história. Tem um mestre que hoje, inclusive, ele tá em Perth, na Austrália, mas ele não é australiano. E ele contou uma história muito interessante. Cansou de ser professor, um momento da vida dele, quando ele já tinha passado os 30 e poucos anos. E ele falou, vou para um mosteiro. E ele foi para um mosteiro. E ele começou a estudar e ficou lá no mosteiro. E ele falou que foi bem diferente das expectativas dele. E ele um dia foi pedido para alguém, quem se voluntaria aqui para fazer um muro. A gente precisa de um muro nessa posição, nesse lugar. E ele falou, eu sei fazer um muro. Eu sou bom em carpintaria, sou bom em tudo, vou fazer um muro. Ele levantou a mão e ele falou que aquilo para ele foi um teste. De tipo assim, vou lá, vou ver se eu consigo fazer esse muro. Tinha 1000 tijolos para fazer esse muro. E ele foi lá fazer o muro. Começou a fazer o muro, demorou um tempo lá, mais de 30 dias para acabar o muro. E quando ele acabou o muro, que ele olhou o muro todo, ele viu 2 tijolos com um pedaço quebrado e que tava com buraco. Então 2 tijolos de todo aquele muro estavam ali chamando a atenção dele. E aí ele foi lá e falou na época, com o professor dele. Falou assim, olha, eu preciso desfazer o muro. Aí ele, por quê? Não, porque olha como ficou horrível. Ficou péssimo esse muro. Tem 2 buracos ali e tal. Eu quero desfazer o muro, quero desfazer o muro. E ele falou, não, isso é um aprendizado.
Eu quero que você olhe para esse muro e que você veja o que está te ensinando. E ele falou que não entendeu. Ele olhou pro muro por umas horas, não entendeu o que era o aprendizado, tava puto com o muro, ficou bravo, ele falou que tava com raiva, ele queria quebrar o muro e tudo isso. E diz ele que o que ele fez, ele simplesmente foi embora e falou, não quero mais olhar esse muro. E voltou lá pro mosteiro e falou, não olhei mais pro muro, não queria ver o muro. Porque ele ficou chateado. Meses depois, eles foram pro presídio. O presídio ficava do lado do mosteiro. Várias pessoas chegavam perdidas, querendo ir pro presídio no mosteiro e no mosteiro no presídio. E era uma confusão. Então ele falou que eles ensinavam os homens que estavam na prisão sobre o budismo, o que era, os princípios e tudo mais. E ele contou que o diretor pediu para ver o mosteiro, alguma coisa do tipo, ele queria ir lá, né, conhecer as pessoas e tal, ver como eles viviam. E essa pessoa foi lá. E ele olhou para esse muro, a primeira coisa que ele falou é, nossa, que muro impressive, que é em inglês, né? Nossa, que muro bonito, que muro legal que vocês fizeram. Isso ajuda também na distinção entre o presídio e o mosteiro. E aí ele olhou e falou, nossa, esse muro, não ficou bom, fui eu que fiz. Vamos lá, vou te mostrar lá dentro. E o cara continuou em silêncio, olhando para o muro, apreciando o muro. E ele falou que não entendeu por que ele estava apreciando o muro. E ele olhou para ele e falou, não, vamos lá dentro, vamos lá tomar um chá com a gente, esquece esse muro. E o cara olhou para ele e falou, você fez o muro? Aí ele, sim. Quantos tijolos você gastou para fazer esse muro? 1.000. Então, você está preferindo olhar para 2 tijolos quebrados, que estão com um pedaço quebrado, do que para 1.000 tijolos que você conseguiu levantar um muro, que está agora fazendo parte de um lugar tão legal. Aí ele falou que na hora veio que o mestre dele, né, o professor dele, tinha falado com ele, olha, você está tendo um teste, é uma experiência, você tem que olhar para essa experiência. Muitas vezes a gente faz isso na vida. Quantas vezes a gente vai no espelho e quando a gente não está consciente, porque o ser humano é assim, é natural de nós procurarmos os erros, os defeitos. A gente não vai lá no espelho e olha e fala assim, nossa, você tá linda hoje. Olha como você tá bonita. Nossa, eu amei seu sorriso hoje. A gente não fala isso pra nós. A gente vai lá e fala, nossa, eu tô com uma espinha aqui. Nossa, olha minha cicatriz aqui das minhas espinhas de antigamente, péssimo. Então é muito do como nós olhamos pro muro. Será que você prefere, hoje, você tá ouvindo essa história, tá consciente de que isso existe? É uma forma de mostrar para você que tem como ver de uma outra forma. Você prefere ver os 2 tijolos quebrados? Ou você prefere ver que você conseguiu construir um muro de 998 tijolos perfeitos? É aprender a olhar de uma panorâmica, né? E olhar todos os lados da história, assim. Não existe só esses 2 pontos de vista. Se você for conversar com outras pessoas, vão ter mais pontos de vista. E aí você vê qual que você quer viver. Você quer viver na dor, de tipo assim, olha, não ficou bom, não ficou perfeito. Você vai viver assim, ficou até charmoso com esses 2 buraquinhos aqui, sabe? Então, olhar a história. E eu falo também, como que você quer contar a sua história? Você quer ser a vítima? Ou você quer contar a sua história de uma maneira assim, que você superou, né? Superou seus medos. O ego é um medo. É um medo gritante, porque o ego fala assim, não vai lá, não faz isso, você não vai conseguir. Não é boa o suficiente. Sou boa sim, que eu vou fazer e vai acontecer. Entendeu? Então é você encarar. E falar com poder, né? No passado a gente teve uma turma de comunicação consciente. E o que eu ensinava para elas é como você vai passar confiança no que você fala para você mesmo. Não é passar confiança para o outro. Se você passa confiança para você mesmo no que você fala, você vai trazer a confiança para o outro, vai acontecer. Porque você tá confiante, porque você sabe de onde vem. Agora, não adianta você falar assim, não, vai dar certo. Vai dar certo, tenta aí. Eu acho que sim, vai, tenta. Não é assim, gente, é falar igual a Vanessa falou.
É falar, eu vou conseguir, eu sei que eu posso. Falar com poder, falar vindo de dentro do seu coração, que você sabe que você pode. Eu sou capaz. Eu sou e eu vou conseguir. Não é tipo aquela coisa de, ai, fala assim, ó, fala assim, quase não mexe a boca pra falar, não fala com energia nenhuma, aí eu falo, você vai acontecer o que com essa energia que você tem? Se você vir me apresentar qualquer coisa que você me apresente, se você contar a sua história de uma maneira assim, aí foi assim, ele me atacou, fui muito triste, aí eu fiquei muito triste. Olha como você está falando. Olha o poder, a energia que está saindo da sua voz. Qual a energia que você quer passar? A voz nada mais é do que uma frequência sonora, são ondas sonoras que saem da sua boca. E o que é onda sonora? Frequência. O que é frequência? O que vai chegar no outro? O que vai impactar o universo, o que vai impactar uma árvore, que vai tudo é formado de átomo que vai ser ali impactado por uma frequência sonora. Então pensa na sua frequência, o que eu quero passar? Qual que é a frequência que as pessoas sábias, né, que a gente já conheceu, Dalai Lama, Buda, Jesus, tantas pessoas maravilhosas que vieram aí para nos deixar tantos aprendizados e tantos novos ângulos, qual que era a frequência dessas pessoas? Do amor, da pacificidade, que a gente fala, né, da paz, da conexão. Então, como que eles falavam? Procura aí, se você não conhece, o Sri Bhagavan, procura esses caras, o Osho, procura eles aí. Pode procurar agora no seu YouTube, nos vídeos. Observa como essas pessoas se comunicam. Elas se comunicam com certeza, porque elas têm certeza de dentro do ser delas o que elas estão falando. Elas se comunicam com paciência. Eles conseguem transmitir o amor quando eles falam. Eles conseguem dar mais pausa para que a gente processe o que a gente está ouvindo. E a gente aprendeu que tem que falar rápido, que tem que falar, né, mostrando muito o nosso eu, que é o ego. Que às vezes nada mais é do que o ego. Ah, eu gosto disso aqui, então você tem que ir lá mostrar que você gosta disso. E muitas vezes é só o ego que está falando. Se questionar, igual a Van falou, se questiona. Da onde que vem isso? Sabe como eu gosto de me questionar? Não sei se você já viu isso, Van, mas eu gosto muito de fazer isso, é engraçado. Vocês vão achar que eu sou louca agora, né? Que já todo mundo já acha. Eu sempre coloco a mão no meu coração, fico em pé, coloco a mão no meu coração e eu pergunto pra mim. Vou dar um exemplo simples, por exemplo, meu nome é Grace. Eu sempre começo com meu nome é Grace. Você vai ver que o pêndulo do seu próprio corpo vai te levar para frente como sim. Às vezes, quando eu tô com vontade de postar alguma coisa e eu não sei muito bem como falar sobre aquilo ainda, eu vou lá, coloco a mão no meu coração e eu falo, eu deveria postar um stories falando sobre conexão. E aí eu sinto, foi para frente ou foi para trás? Se for para trás, significa, espera, ainda não. Se for para frente, sim, vai lá e fala. É assim que eu me conecto. Eu faço esse teste comigo para várias coisas. Por exemplo, o que dia que eu ia postar os meus podcasts, né, os episódios. Foi assim que eu escolhi. Eu fiz segunda-feira? Não. Terça-feira? Sim. Quarta-feira? Eu continuei tentando? Não. Quinta-feira? Não. Sexta-feira? Não. Sábado? Sim. Aí deu 2 sims. Aí eu tive essa sensação de, vou perguntar de novo. E agora eu sei que eu vou ver só entre a terça-feira e o sábado. Então eu fui lá e me reperguntei. Esperei um pouquinho, almocei, voltei lá no sol, coloquei meu pé no chão, na grama, no chão, na terra. E aí eu fui e perguntei de novo. Respirei profundamente umas 10 vezes. Respirei, agradeci que eu tava ali, aí fui lá. Eu devo postar o meu podcast nas terças-feiras? Sim. Devo postar na sábado? Não. Então ficou claro. Ficou claro. É uma ferramenta que eu uso. Van, você usa alguma coisa do tipo que te ajuda, assim, às vezes quando você tá meio, o que eu faço? E você sente que tem uma mensagem ali que você ainda não sabe muito bem pra onde o que seguir. Eu tenho o pêndulo mesmo, né? Que às vezes Pêndulo. o pêndulo mesmo, daí eu coloco aqui na minha mão, e aí a primeira pergunta é: meu nome é Vanessa, e aí meu nome, eu coloco outro nome, e aí eu uso o pêndulo, ou eu peço os sinais. E aí você tem que ficar aberta
atenta aos sinais, né? Tipo assim, ai, qual que é o próximo passo? E de repente, e às vezes vem uma ideia assim, do nada. Aqui assim, você fala, obrigada. Ou uma conversa, ou um post no Instagram, sabe? Um livro que você tá lendo. Então, ficar atenta às, às oportunidades, às possibilidades e às respostas. E ficar aberta, sem julgamento também é muito importante, né? Ah, não vou fazer isso. Essa é a mais complexa pra mim, tá? Eu vou falar a verdade aqui que, olha, todo dia eu falo pra mim mesmo, sem julgamento, sem julgamento, sem julgamento. Eu tenho que repetir isso pra mim até hoje. Uma coisa que eu faço bastante quando tem muito julgamento, eu respiro, né, pra você manter presente. E aí imagina uma barreira em frente a você, e aí você vai imaginar essa barreira descendo, descendo, descendo e indo pra Mãe Terra. E aí você fala todos os meus julgamentos. E agora eu estou aberto para as novas possibilidades. Pra você mudar esse seu ponto. Porque senão a gente fica limitado. A gente é limitado. Então, e quando eu conversar com alguém, o que eu vou aprender nessa conversa hoje? Eu fui pra Bali e eu amo Bali. E eu conversava com as pessoas, eu falava assim, eu vou aprender alguma coisa porque é outra cultura. Então eu escutava a história das pessoas de um modo assim, de igual para igual. Sabe assim, o que eu vou aprender nessa história aqui? A história é mais simples, eu vou aprender. Eu aprendi tanto assim, eu sempre volto com uma bagagem cheia de Bali porque eu gosto de escutar a cultura deles, o que eles têm para falar, a dor deles. E a dor culturalmente é diferente uma cultura da outra. E pontos de vista também são diferentes. Então, por isso que quando a gente fala que a gente viaja, a gente vai morar em outro país, a gente muda muito. Porque a gente está introduzida numa nova cultura. Então, uma nova maneira de pensar. Aí você fala assim, olha, aquela maneira lá não funciona pra mim. Mas essa maneira aqui funciona. Aí você conhece pessoas de outros países, quando você mora fora, e aí tem uma outra maneira. Olha, interessante. Nem sem julgamento. Porque não existe certo e errado. Existe a frequência do seu coração. O que que faz? Né? Uma coisa que eu aprendi também num retiro que eu fui, em Blue Mountain, que eles falam, vai fazer mal pra mim? Vai fazer mal pro outro? Vai fazer mal pra natureza? Não tá tudo bem. Sabe? Assim, a gente também tem que ser responsável pela natureza. Não é só do jeito que a gente vai fazer isso por aqui. Não, mas também tem que pensar se você não tá passando dos limites com o outro. Mas se tá fazendo bem pra você, tá fazendo bem pro outro, tá fazendo bem pra... Vai, né? O ego vai falar assim, muito legal. Não. Fazer bem pra mim, isso faz bem pra mim? Isso faz bem pro outro? Isso faz bem pra natureza? 3 pontos aí, ó, pra refletir. Se começasse a fazer essa pergunta, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então eu começo a trazer, tipo assim, vou para um retiro, trago alguma coisa do retiro e começo a aplicar no meu dia a dia. Então é sobre isso, é viver com simplicidade. Você precisa de tudo isso, de comprar coisas, de ter coisas, você precisa mesmo. É se conectar com o seu coração, o que você quer, o que você gosta, porque às vezes a gente não sabe. O autoconhecimento. Vamos lá, vamos começar no autoconhecimento. Ou começa do jeito que você achar que tem que começar, mas começa de algum lugar, mudando o fluxo da sua vida como tá? Tipo, eu tô só trabalhando, só estudando, só respira, fala, nossa, mas vou pra natureza, vou fazer uma coisa que eu gosto, ir pro cinema, o que for, mas mudar também o ambiente, se você não tá feliz, é muito importante, sabe? Hoje eu vou fazer um grupo de meditação. Vou para um grupo de meditação, vou para um de dança, fazer boxe. Procura coisas que fazem sentido. Naquele momento, né? Porque eu já fiz coisas diferentes em momentos diferentes. Então, procure o que faz sentido agora, no hoje, no hoje. E eu falo que o tempo não existe. Eu aprendi isso, né? No budismo eles falam isso sempre. O tempo não existe. Porque o ontem, ele já se foi, ele não existe mais. Ele que se tornou uma memória, mas ele não tá mais presente ali. E o amanhã nem existe ainda. Então, na verdade, o tempo é só o hoje. Então, se você ouve, por exemplo, essas nossas vozes aqui daqui 10 anos e
se a gente, por algum motivo, não tiver mais aqui, você vai falar, nossa, olha como elas eram, olha o que elas falavam. E você tá vendo como é que o tempo, ele independe? Porque se você vê a Bíblia, se você ler a Bíblia hoje, a Bíblia foi feita há milhões de anos atrás. Mas se você vê hoje, você vai falar, nossa, mas faz muito sentido, porque é um ensinamento, é atemporal. O que nós estamos falando é uma coisa atemporal. O que a Bíblia traz, o que muitos livros trazem, é o atemporal, não tem o tempo. O tempo é o agora, é o estar presente aqui e agora. E isso que você fez em Bali, nada mais foi do que o que eu falo na comunicação consciente, que é estar totalmente presente para Vanessa hoje. Eu tô aqui totalmente presente. Eu tô aqui olhando para o seu olho, eu tô aqui olhando para você, como você se movimenta, o que você fala. Eu não tô aqui julgando, criticando, deixando vir um monte de pensamento na minha cabeça. Eu falo que é isso que eu coloquei de desafio essa semana lá no meu Stories, falando com as pessoas. Eu quero que você faça esse desafio para você ver como é, muitas vezes, um desafio mesmo para algumas pessoas, só o fato de olhar no fundo do olho do outro e tá presente agora, no agora, ouvindo com empatia o outro, sem julgar o outro, sem falar, mas por que você fez isso? Ah, mas por que você fez aquilo? Ah, fica em silêncio. Faz esse treino. Ter total silêncio dentro de você, do seu ser, para você só ouvir o outro, para você falar o que eu vou aprender aqui com esse outro. Enquanto a gente aprende tanta bagagem que não assim, ó. Eu acho que você aprende um pouquinho de cada um e você começa a colocar no seu dia a dia. E é sobre isso. É você se abrir e eu tenho certeza que cada pessoa que eu parei, que eu conversei lá em Bali, alguma frase assim vem no meu dia a dia, assim, ó, lembra que ele fala farol, né? Então eu acho que a vida é sobre isso, é o aprendizado, né? O sem julgamento que estamos aprendendo, né? Que eu acho que esse momento da vida é o autoconhecimento sem julgamento, de entender que ele faz o melhor. A gente não sabe da história dele, a gente só tá vendo. E ele também vai passar o que ele pode passar pra você, o que ele quer passar. Mas talvez tenha uma dor ali que você nem saiba. Quem sou eu pra falar da dor do outro? Eu não estava lá. Porque uma coisa é você aprender, ler, fazer, outra coisa é você aplicar no seu dia a dia. Então a gente não sabe. Escuta. Colocar em ações, né? Conseguir colocar na ação. Eu falo muito de colocar uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada semana. Não tenta aplicar tudo que você tá aprendendo em um dia, porque você vai ver que vai ficar muita coisa, vai ficar cansativo. Você vai falar, gente, eu vou tentar fazer esse ritual. Não dá. Tenta fazer, tá, essa semana o meu desafio essa semana é apenas olhar no olho do outro e ouvir o outro. Só isso. Porque vai parecer simples. Tá vendo como é que é simples? Então, você vai se motivar por parecer simples, você vai falar, vou tentar. E aí, quando você chega lá, você vê que é diferente, que eu ainda posso aprender, que muitas vezes eu tô ansioso, que a minha mente tá muito cheia, e que aí, quando eu tô com o outro, eu não consigo ouvir o outro. Então, é isso que é importante você ver. Você testar em você. Colocar nas ações. Todos os aprendizados, todos os cursos de autoconhecimento, toda a terapia que você faz, que a terapeuta fala, talvez não faça sentido, talvez você também não consiga fazer no primeiro instante, já vou falando, vai ter várias falhas. Mas assim, a persistência. Sim. Amanhã eu vou fazer história. Amanhã eu vou fazer de uma outra maneira, né? Ah, vou fazer exercício todo dia, vou correr todos os dias. Ah, correr não tá dando certo. Vai fazer natação. Né? Então, procura as possibilidades, não existe só essa. Eu também tô com uma lista de coisas pra fazer. Eu vi que não tô que nem você, não vai dar. Acho que eu tenho que escolher uma por semana. Essa semana eu vou melhorar nisso. É isso. Focar no simples, no pouco que parece pouco. Eu falei isso com uma amiga essa semana. Ela me falou, nossa, são coisinhas que vão acontecendo, mas que eu tô tão energeticamente cansada. E aí eu falei com ela, mas são uma coisinha aqui, com mais uma coisinha ali, com mais uma coisinha ali, com mais uma fala que você não falou quando queria falar. Quando junta isso tudo vira o quê? Uma bomba que a gente explode.
Então é muito importante que você veja que as coisinhas, o pequeno, o bem pequenininho ali, é muito simples, mas é muito importante. É ele que vai ter o peso, porque juntando vários grãozinhos de arroz, você vai fazer eu sempre falo que juntando vários grãozinhos de arroz, você faz uma arrozada, né? Não fica um arroz para todo mundo da família? Esse é o negócio, você prestar atenção em cada grãozinho do seu dia, no final do dia tirar esses 20 minutos, 30 para reflexão, para ver o que é importante eu revisar aqui hoje. Qual que é o meu objetivo essa semana? Qual que é o meu desafio? Se coloca nesses desafios individuais. Porque é assim que você vai conseguir colocar em ação e é assim que você vai ficando mais empático. Eu queria aproveitar que a gente está quase no final e dizer que eu tenho 2 filmes que eu gostaria de indicar. Até agora, em nenhum episódio eu indiquei, mas eu vou indicar agora porque eu acho que a gente está falando de uma coisa muito profunda, que é o não julgar e conseguir só observar o fato como de fato ele é. Isso é uma coisa bem importante. Não se revoltar, não julgar, ver as coisas acontecendo e ver o que eu consigo ver disso, sem julgamento, sem crítica, estando apenas presente. Então, tem 2 filmes, um mexeu muito comigo, eu chorei muito no filme, então se preparem. Não sei se você vai chorar, mas eu chorei, que é Uma Skatista Radical. Esse filme tá no Netflix, A Skatista Radical. É um filme que é, sim, baseado numa história real. Eu consegui descobrir que é baseado numa história real, mas a Real Skatista não assinou autorização pro Netflix, então mesmo assim eles foram lá, fizeram um filme baseado, não na vida dela, baseado nas mulheres que querem ser skatistas num país como a Índia. Então é muito interessante você ver. É profundo esse filme. Eu quero que você veja sem julgar. Eu não consegui ver sem julgar, porque eu ficava o tempo todo, por que ele faz isso? Ai, meu Deus, e aí eu chorava. Enfim, você tenta fazer esse teste, porque eu tentei e eu já assisti 3 vezes, para tentar apenas me colocar nessa posição de deixa eu observar e aceitar como é a cultura deles, porque é uma cultura muito diferente da nossa. Isso que a Van falou de ver novas culturas, viver em novas culturas, ouvir novas culturas é muito, muito, muito bom para a consciência. Eu falo que é uma expansão de consciência. Porque para mim a minha vida na Austrália hoje é muito mais simples do que era no Brasil. Eu vivo com quase nada. Eu vivo muito feliz e muito bem comigo mesma. Mesmo estando com todas as dificuldades do dia a dia, de não estar com a família, de estar em outro país, de tudo isso, né? Do racismo que muitas vezes acontece, da língua que muitas vezes a gente tem que ouvir as piadinhas. Independente de tudo isso, você tá aqui hoje, Van, e eu tá aqui hoje falando, a gente consegue estar bem, em paz, o nosso espírito tá em paz. Isso é lindo. Isso é lindo e é o que eu busco todos os dias com as práticas que eu faço. Eu quero deitar a cabeça no travesseiro e estar feliz com o meu ser. Estar em paz, sabendo que eu segui o que eu sinto no meu coração naquele dia. E uma coisa que eu aprendi muito assim, quando o outro fala de você, ele fala dele mesmo. Então. Nada mais é do que o espelho. O espelho. Então, assim, não compra essa verdade. Você sabe quem você é. Ele tá falando de você? Tá tudo bem. Não é sobre o outro. Nunca foi, nunca vai ser. Tudo que você fala tá falando sobre você. Eu falo muito isso. Se observe, porque se você tá julgando isso, é porque você tem isso em você. Bateu, doeu, pega que é teu. É isso aí, essa mesmo que é a frase. Frase. Tem outro filme que eu queria indicar, que também é muito legal, que não sei por que não tá aparecendo aqui em português. Ah, apareceu. A Felicidade das Pequenas Coisas. É um filme lindo, é um filme de 2019, então tá disponível em várias plataformas. E em inglês tá como Lunana, a Yak in the Classroom. Yak é aquele animal. Eu acredito que é um filme profundo. Então é um filme de aprendizado que é lindo. Ah, é do Butão, lembrei. É do Butão. Então é bem diferente, tá? Uma cultura, um país bem diferente. Então é muito legal ver, porque isso vai ampliando a sua mente. Você vai começar a ver coisas diferentes, culturas diferentes, ouvir pessoas diferentes.
E a gente ter que assistir coisas de outras culturas, às vezes é um pouco desafiador. Eu gosto. Eu tenho um seriado e um filme pra indicar. O filme que fez muito sentido pra mim é o Comer, Rezar e Amar, que eu já assisti umas 10 vezes. E toda vez que eu assisto, assim, cada vez mais se conecta comigo, porque ela vai à procura da felicidade. E o outro é This Is Us, que é um seriado, e que ali não existe o bom ou o ruim, essa separação. Tem uma história. E aí ela explica o porquê eles são desse jeito, porquê os personagens agem desse jeito, assim. Às vezes irritado, às vezes xingando, sabe, assim, fazendo umas coisas que você fala assim. Mas aí você escuta a história da infância, dos traumas, na posição dele, e aí você entende. E aí você começa a entender que as pessoas, às vezes, ela não é esse pedaço, né? Que ela tá mostrando pra você, mas tá na dor. Quem sou eu pra julgar, né? Mas às vezes é difícil, né? Alguém ser grosso com você e você vai falar assim, ai, não, tá tudo bem. Mas talvez se você tratar essa história com amor, você pode transformar, né? Às vezes a pessoa só precisa escutar. Tá tudo Veja bem. com amor. Não é isso. Isso aí. Bom, eu queria que você deixasse aqui os seus contatos. Quem pode procurar? Como que você atende? Para você deixar um pouquinho de você aqui também. Pode me contatar no meu telefone ou e aí entra na minha rede social, lá tem meu telefone e minha rede social é Vanessa Fribe, Frib. Ótimo. E no Instagram e aí contato no meu telefone. E uma frasezinha se conecta com a frequência do seu coração. É só isso. Se conecta com a frequência do seu coração. Maravilhosa essa frase. Muito maravilhosa. Espero que você de casa tenha gostado. Foi feita do nosso coração para o seu coração. Espero que tenha feito sentido e que você consiga colocar essa simplicidade, essa vida mais simples, essa vida mais ligada ao ser do que o ter em prática na sua vida. Queria agradecer muito você, Ivan, por ter chegado até aqui. Eu queria ser muito grata. Obrigado por ter aceitado. Grata por ter vindo aqui falar conosco, porque isso é muito importante. A gente expressar as nossas ideias, o que nós pensamos, pessoas diferentes, é muito importante, que vai tocar corações diferentes. Então a mensagem é o mais importante, que é o que está sendo transmitido aqui. Se você gostou da mensagem, pode compartilhar. Coloca aqui numa estrelinha nesse podcast, que não tem muitas estrelinhas ainda, é bem novo. Então, queria te agradecer por estar aqui com a gente até o final. Obrigada por me chamar, foi meu primeiro podcast. Estava muito nervosa, mas tudo fluiu de uma maneira muito, muito simples. E era sobre isso o podcast, então eu acho que conseguimos. Um beijo para todo mundo, um beijo no seu coração e continue com esse projeto lindo, assim, sempre vindo pessoas e cada um com a sua mensagem. Sim, cada um com a sua história, cada um com a sua mensagem. Obrigada!